Olá, gente! Finalmente chegou o dia de começarmos o Paz do Futuro. Eu sou o Dr. Thiago, neurocirurgião, e serei o facilitador desse conteúdo exclusivo que eu preparei com muito carinho para você que está aqui no grupo. As informações que eu vou falar aqui serão compartilhadas somente aqui. Por isso, preste bem atenção em cada uma das 3 aulas nos próximos dias, conforme a programação que divulgamos aqui no grupo. Antes de começarmos o conteúdo dessa aula, eu preciso dizer 2 coisas. A primeira é que o grupo vai ficar assim, fechado para interações até o final das 3 aulas. Vamos fazer assim para que o grupo não fique toda hora dando alertas e aí no seu celular e não incomode ninguém. Por isso, se der um alerta aí, é porque entrou conteúdo novo, ok? A segunda é que se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar para mim, pode me chamar no particular. Eu preparei o conteúdo com muito carinho. Espero que seja relevante para você e sua família. Dito isso, vamos começar. Eu escolhi começar o nosso curso por trazer o que significa nós estarmos aqui, como tantas outras pessoas no mundo, falando sobre o impacto que as telas digitais têm na vida das nossas crianças e, consequentemente, nas nossas vidas também, porque as nossas crianças são o nosso bem mais caro. E o que nós fazemos hoje, nós deixaremos para elas. Alguém, em algum momento, nos últimos 30, 40 anos, para vocês terem um pouco da noção do que a gente está falando, disse que felicidade e prazer são a mesma coisa. Isso tem uma implicação, isso teve uma implicação imensa nas nossas vidas e continua tendo. Nós começamos a achar que tudo que dá prazer nos faz feliz. E se não nos dá prazer, nos torna infelizes. Isso não é verdade. Porque para ter felicidade, eu preciso ter um sentido da vida. Essas informações que eu estou trazendo para vocês agora são informações que foram comprovadas por grandes estudos científicos feitos no mundo inteiro, com pessoas de diversos países e diversas culturas, mostrando que a ausência de sentido na vida, ela traz infelicidade, mesmo que o conforto seja imenso. É por isso que países considerados de primeiro mundo não são necessariamente países onde as pessoas são mais felizes. E por isso que em países onde a gente esperaria que ninguém fosse feliz, nós temos pessoas também que são felizes. Isso acontece, gente, porque para nós humanos, o sentido de felicidade, ele necessita de experiências, ele necessita que a nossa vida seja usada para algo que seja útil para a gente. Não importa o que seja, tem que ter um sentido. Sem sentido, não vai para frente. Aí vocês podem me perguntar, ok, mas o que isso tem a ver com tela? As telas, elas são a cereja do bolo. Quando nós inventamos, 40, 50 anos atrás, a internet e no final da década de 90, dos anos 90, a internet comunitária no computador, a partir do século 21, o acesso a programas, o acesso ao celular e com certeza depois dos anos 2010, os smartphones, nós começamos a ter acesso a uma série de coisas que no início elas eram de informação. Mas os caras que fizeram isso, eles começaram a notar que essas informações e esse volume, eles também despertavam emoções na gente. E eles despertavam comportamentos que eles não eram vistos antes se não estivessem em comunidades. Como, por exemplo, eu decidi, através das redes sociais, quem eu posso escolher para ter um relacionamento, por exemplo. Antes eu precisava ter um contato, eu conhecer a pessoa, ou se alguma pessoa me dá informação para ela. Hoje em dia eu não preciso mais disso. Esses comportamentos, eles começaram a aumentar o tempo que eu fico conectado na tela.
Antes isso acontecia para os adultos, depois foi trazido para os adolescentes, depois para as crianças maiores, até que nós abrimos mão do acesso dessas telas, dessas experiências para crianças menores. O que se notou foi que o que antes era uma brincadeira, nas redes sociais principalmente, depois foi transferido para os sites de vídeos, depois para os de streamer, depois para os bate-papos, para os jogos. E para cada tipo de estímulo que foi acontecendo, para cada subgrupo de idade que foi acontecendo, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o impacto que isso tem em cada idade. Nós começamos a ver mudanças comportamentais. Mudanças comportamentais que antes nós achávamos que eram só comportamentais, e nós hoje sabemos que não são só comportamentais. Nós temos estudos científicos muito consistentes que mostram que o cérebro de crianças aos 5 anos de idade, que tiveram contato com o assistir, independente do programa, por volta de 1 ano, 2 anos de idade, essas crianças têm um cérebro menor anatomicamente do que crianças que não tiveram contato com telas começadas e iniciadas nessa idade. O que eu estou querendo dizer é que algo que era considerado completamente inofensivo mostrou e tem se mostrado quase que diabólico se utilizado de forma inadequada. Não vamos demonizar a internet, o meu objetivo aqui não é esse, de forma alguma. Não vamos demonizar as telas, todas as tecnologias, absolutamente. Nós não conseguimos viver sem elas e os benefícios são muito maiores do que os prejuízos. O que acontece, gente, é que nós esquecemos que existem algumas coisas que são inegociáveis. E essas coisas inegociáveis tornou o problema quase que sem solução para o jeito que a gente vive. Imagina a combinação que a gente vive hoje. Uma vida extremamente estressante, extremamente ansiosa, extremamente corrida e que se reflete em todas as idades, junto com a disponibilidade de fontes de prazer, e lembremos que prazer e felicidade são coisas diferentes, que nos dão menos ansiedade no começo, nos fazem ficar mais alegres, nos fazem ficar mais felizes e fazem com que a gente relaxe mais. Só que o cérebro ele não foi preparado para viver isso. O nosso cérebro ele não pode viver sobre estímulo de prazer o tempo todo. Ele se esgota. E ao se esgotar, ele começa a querer cada vez mais. E aí foi quando nós descobrimos, ao longo desses últimos 10 anos, que para o cérebro, tela digital funciona de forma parecida com álcool, com entorpecentes, com drogas, com jogo, com pornografia, com compras. As telas digitais, elas mostraram que áreas do cérebro eram ativadas de forma indiscriminada, ligadas ao circuito do prazer de recompensa, como se nós estivéssemos vivendo experiências reais. Isso se mostrou devastador para a gente, é catastrófico isso, porque antes nós precisávamos de uma certa preparação e nós éramos adultos, vivendo sobre intensas emoções, por todas aquelas coisas que eu falei anteriormente. Só, gente, que a gente abriu mão disso e entregou para as crianças. Eu vou repetir, independente do programa. O programa é só uma cereja do bolo. A questão aí é luz, que é o LED, que é essa luz brilhante, que ilumina as telas digitais, as televisões novas. Tempo, antes não se passava tanto tempo. Facilidade, que acho que é a grande coisa, né? A gente tem facilidade e os smartphones, eles trouxeram muito essa facilidade, os tablets, os smartphones. E indisponibilidade dos adultos e cuidadores para se conectar e para investir tempo nos seus filhos. Isso foi sendo descoberto por acaso, gente. Isso não foi algo feito de propósito, tá? Mas
O que nós temos de mais caro hoje em dia? É o tempo. Eu lembro de muitos anos atrás, quando uma das redes sociais mais importantes foi criada, o dono disse assim pra gente: olha, sempre será de graça e de graça sempre será. Nunca será cobrado. O que ele estava querendo dizer com isso é que nós não gastaríamos dinheiro para acessar. Mas nenhuma das empresas de tecnologia é pública. Todas são privadas. Como toda empresa privada, ela precisa ganhar dinheiro. E a única forma que essas empresas têm como ganhar dinheiro é vender o tempo que as pessoas ficam dentro das suas plataformas para empresas que vendem serviços e produtos. Pronto. Está feito a forma de financiar. Isso é tão sério, gente, tão sério, que nos Estados Unidos tem um lugar na Califórnia chamado Vale do Silício. No Vale do Silício, a imensa maior parte das tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia são produzidas lá. As grandes maiores empresas de tecnologia que nós usamos para buscar informação na internet, para assistir vídeo, para se conectar nas redes sociais, ela está lá nesse lugar. As pessoas mais inteligentes do mundo estão lá nesse lugar. Lá no Vale do Silício, essas famílias elas vivem e moram lá. Os filhos dos engenheiros, dos designers, dos especialistas em computação, eles não têm acesso a telas como nós meros mortais temos. O Bill Gates, em um certo momento, ele em uma entrevista, ele falou que os seus filhos eles não tinham acesso a celular e à internet antes dos 14 anos de idade. E ele reconhece que se pudesse seria aos 18 anos de idade. Eles não teriam seus próprios celulares. A pergunta que eu faço para vocês é a mesma pergunta que eu faço para mim. Por que que as pessoas que produzem isso não oferecem para os seus filhos e os meus filhos podem utilizar? Por que que algo que é feito de forma tão linda e colorida, com programas tão comunicativos, com tanto entretenimento, com tanta novidade, coisa boa, ela pode ser oferecida para as nossas crianças e não é oferecida para as crianças deles? Ninguém discute não dar a vacina para o filho. Vacina é para dar vacina. Ninguém discute o seu filho sair aos 7, 8 anos de idade para casa de alguém e ninguém saber para onde é que está indo. Não se discute dar a chave do carro para um adolescente. Não se discute beber e dirigir. Por que que a gente entrega celular, tablet, sites, redes sociais para os nossos filhos de forma indiscriminada? Se nós sabemos o tamanho do problema que isso pode acontecer. E eu não estou falando só de vício de tela. O vício de tela é uma realidade. Foi ele que fez com que eu viesse até aqui conversar com vocês. Mas ele fala também do impacto que isso vai ter na vida adulta. Para a gente terminar nossa primeira aula, eu vou trazer uma pequena reflexão para vocês. Partamos do princípio de que eu não reconheço nos meus filhos ou nas crianças que estão ao meu redor o vício pela tela. Mas elas consomem tela. Elas deixam de fazer coisas pelas telas. Só que em 2030 saiu um trabalho agora esse ano, final do ano passado, começo desse ano, que mostram quais eram as habilidades mais importantes daqui a mais ou menos 5, 10 anos, pouco tempo, que garantiriam sucesso profissional e sucesso na vida para os nossos filhos que serão adultos. Nenhuma dessas habilidades falavam de habilidades multilinguísticas, falavam de capacidade de mexer em rede social em celular, falavam de tempo de jogar videogame, falava do tempo de assistir sites de vídeos, mas das 10 habilidades principais que ganhariam muita força, 6 delas falavam explicitamente nas habilidades que nós teríamos, que nós temos que ter ao conviver na vida real. Inteligência emocional, capacidade de se adaptar, improvisação, inteligência social, eu diria também capacidade de liderar, com alta produtividade e criatividade. Essas habilidades elas não são conseguidas nas telas, elas são conseguidas na vida real, na leitura, no brincar,
no se conectar, no conversar, no comunicar. E essas habilidades elas estão sendo perdidas. E nós estamos criando uma outra população de adultos, os dispensáveis. Nós teremos cada vez menos espaços, porque a inteligência artificial ela vai assumir cada vez mais profissões, e nós teremos um mundo muito mais competitivo para os nossos filhos. Esse mundo muito competitivo, o plantio dele começa muito cedo. Na oportunidade que eles têm, desde sempre, de viver a vida real e de poder transformar essa vida real da infância em capacidade executiva na vida adulta. É esse o problema que a gente vive. E é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu estarei sempre com vocês. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar no privado, tá? A próxima aula vai ser publicada na próxima quarta-feira. Eu vou preparar um conteúdo com o máximo de carinho para você. Quer uma dica? Fixa o nosso grupo com um alfinetinho aí no seu WhatsApp para que ele fique fixo entre os primeiros contatos para você não perder nada. Eu deixo um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima aula.